As principais notícias você escuta no podcast Caboing em Alta. Olá, eu sou Amanda Ramalho e está no ar o Caboing em Alta. Hoje a gente fala sobre a volta às aulas, sobre a ideia do governo indiano em desenvolver seu próprio sistema operacional e aquela dúvida: você sabe por que colocar sal na água ajuda a dessalgar a carne? Bom, tudo isso e muito mais você fica sabendo a partir de agora no Caboing em Alta. E a Uber está sendo processada por um passageiro que ficou tetraplégico em um acidente durante uma corrida pelo aplicativo. O jovem de 31 anos está pedindo à empresa 63 milhões de dólares em danos. No processo, ele acusa a Uber de negligência e alega que a plataforma de caronas não conseguiu verificar, contratar e supervisionar adequadamente o seu motorista, resultando em ferimentos graves que mudaram sua vida. De acordo com o processo, o jovem pegou uma carona pelo Uber para ir do trabalho à sua casa no dia 30 de abril de 2021. Durante o trajeto, que levaria cerca de 15 minutos, o motorista fez um desvio brusco e bateu em um carro estacionado. O processo cita que o passageiro bateu a cabeça no banco da frente e sofreu imediatamente a paralisia. A Tesla teve um ano lucrativo em 2021 e mesmo com a pandemia, a receita permanece alta nos Estados Unidos neste ano. Com entregas quase 90% acima dos números de 2020, a Tesla conseguiu a maior margem operacional trimestral. Além disso, bilhões de dólares foram gastos para as novas instalações de produção em Berlim, Austin e Texas, que superou as metas de receita. No quarto trimestre de 2021, a Tesla produziu 930 mil veículos elétricos e entregou por todo o mundo. E ainda falando em carros e tecnologias, um veículo que pode se transformar em uma pequena aeronave foi aprovado em testes de voo na Eslováquia. O carro voador, batizado de Aircar, recebeu um certificado de aeronavegabilidade da Autoridade de Transporte Eslovaca após completar 70 horas de testes de voo rigorosos, segundo informou a Klein Vision, empresa por trás do carro-avião de modo duplo. De acordo com o comunicado, os voos de testes, que incluíram mais de 200 decolagens e aterrissagens, foram compatíveis com os padrões da Agência Europeia de Segurança da Aviação. E o Twitter registrou recorde de solicitações de remoção de conteúdo por partes de governos do mundo inteiro. A rede social revelou que nunca houve tanta demanda como entre janeiro e junho de 2021. No total, foram 43.387 pedidos oficiais de posts envolvendo mais de 196 mil contas. A empresa informou ainda que aceitou totalmente ou parcialmente cerca de 54% das solicitações, que incluem ainda pedidos judiciais e processos. No Brasil, o governo pediu 141 remoções de conteúdo de 472 contas no mesmo período. O número é menor que no ano anterior, quando 288 solicitações foram feitas para 1.086 contas. E o governo da Índia está considerando desenvolver um sistema operacional totalmente indiano de smartphones para competir com o Android e o iOS. No momento, as autoridades e o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação estão analisando startups e instituições interessadas em se envolver no processo. Eles acreditam que há espaço para um terceiro sistema operacional no mercado. Então, o governo está trabalhando em políticas que incentivem o desenvolvimento no país. E uma curiosidade, você sabia que colocar sal na água ajuda a dessalgar a carne? Pois é, a maioria dos cortes de carne são pedaços de músculo e todo músculo tem bastante água em sua composição. A água fica presa dentro das células do boi ou do bacalhau e essas células ficam separadas no meio externo por uma membrana permeável. Se a concentração de sal no interior da célula estiver alta em relação ao meio externo, ela deixa a água de fora entrar para manter a diluição razoável. Se a concentração estiver baixa, ocorre o oposto. A água precisa sair. O nome desse processo é osmose. Ao colocar sal na água,
você torna o líquido mais salgado que a carne, forçando a água a sair. E o fluxo de água acaba levando consigo um pouco de sal preso na peça, o que acelera a dessalga. Outro fator que influencia é a temperatura. Uma salmoura, que é aquela água com sal, se ela estiver quente, acelera o processo. E o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, prevê o retorno das aulas presenciais nas escolas a partir do dia 7 de fevereiro e descartou a adoção de novas medidas restritivas na capital paulista. Apesar da escalada de infecções pela variante Omicron, com uma alta de 152% de novas internações por Covid-19 ou suspeita da doença nas últimas 3 semanas no estado, ele aponta que os casos ligados à nova cepa têm apresentado menor letalidade. Vale lembrar que a prefeitura cancelou o carnaval de rua e adiou os desfiles no Sambódromo de fevereiro para abril, mas não prevê fechamento do comércio ou das escolas. E o Hospital de Base de Rio Preto anunciou ontem a suspensão das cirurgias eletivas. De acordo com a instituição, a medida foi tomada por conta do aumento no número de casos positivos de Covid-19. Os procedimentos cirúrgicos oncológicos eletivos e as cirurgias de urgência e emergência continuarão sendo realizados normalmente no Hospital de Base. Uma nova reunião será feita na próxima semana para decidir se as cirurgias eletivas serão retomadas. E segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o número de furtos em Rio Preto aumentou 24,6% em 2021 em relação ao ano anterior. Em relação a 2019, período antes da pandemia, houve queda de 17,9% nos casos de furtos. O número de furtos de veículos subiu 6,5% no ano passado, quando os casos subiram de 762 para 812. Os dados indicam que os roubos de veículos tiveram aumento de 34%, passando de 46 para 62 na comparação entre os mesmos períodos. E o Cabangue em Alta desta quinta-feira fica por aqui. Eu sou Amanda Ramalho e até a próxima edição. Tchau, tchau!